Bom dia, né? Não é boa tarde dessa vez, ainda é bom dia. E, bom, a gente está aqui agora para a nossa próxima mesa, e aqui a gente tem a Tainá de Paula, vereadora e ex-secretária de Meio Ambiente, Simone Rodrigues, advogada especialista em política e planejamento urbano, Luiz Carlos Toledo, arquiteto e pesquisador, criou o plano diretor da Rocinha, e Tainã de Medeiros, vice-presidente do Instituto Papo Reto. Inclusive, um salve aí para o Raul Santiago, que também está aí no Instituto Papo Reto. Bom, a mesa agora, né, esse painel, ele tem um tema que eu acho que é o tema que atravessa todos os demais painéis. Somos todos cidadãos. Como oferecer... Nossa, cidadão saiu bem carioca, né? Como oferecer dignidade e inclusão para os moradores das favelas. Então, nessa segunda mesa, vamos aprofundar sobre os caminhos para que as favelas recebam projetos e intervenções que garantem o acesso da população ao saneamento básico, à mobilidade urbana, à moradia digna, assuntos que já foram até falados aqui, outros, como regularização fundiária e urbanística. Afinal, e aí vai ser essa pergunta para os quatro, quais são os principais aspectos que a execução do plano diretor deve ter cuidado para evitar efeitos negativos nas favelas? Começando pela vereadora Tainá de Paula. Seja muito bem-vindo, inclusive. Primeiro, Marcos, é uma honra estar aqui. Já tínhamos participado de um painel semelhante a esse há um tempo atrás, falando sobre o plano diretor. Então, quero louvar mais uma vez os Canal Extra, Jornal Extra, enfim, todos os veículos aqui participantes dessa discussão e, claro, saudar essa mesa potente com o nosso mestre, na figura do nosso mestre inspirador, professor de todos nós, professor Toledo. Sem dúvida alguma, e acho que o Rio de Janeiro conseguiu reparar um buraco histórico sobre as favelas, sobre a discussão das favelas nesse plano diretor. A gente teve o plano diretor de 92, depois o de 2011, e nos dois planos diretores que se instalaram, e mesmo os planos setoriais anteriores, né, a gente não tinha um plano diretor da forma que a gente reconhece hoje, depois da Constituinte, mas a cidade do Rio de Janeiro sempre teve instrumentos de planejamento, em maior ou menor grau, e a favela sempre foi muito invisibilizada nessa discussão toda sobre o que é cidade. Existiu, claro, no movimento dos anos 80, onde a dinâmica comunitária, a dinâmica de favela estava muito efervescente, muito a se estabelecer, e, claro, consolidou avanços importantes na democratização do país. Acho que o próprio Estatuto da Cidade é, em grande medida, uma luta que são os moradores, oriunda dos moradores de favela naquela conjuntura. Mas, apesar dessa luta toda, havia um grande limbo do ponto de vista do regulamento, do ordenamento urbano, principalmente nesse grande instrumento que é o plano diretor. Você falar especificamente sobre a favela, com critérios específicos, como se cidade de fato fosse, é o plano diretor mais recente do Rio de Janeiro, e acho que não só a partir do capítulo de favelas, mas todas as discussões que a gente conseguiu inserir nesse formato. A gente exclui a dinâmica do aglomerado subnormal, dizer que a favela é um problema, né? É um aglomerado de problemas e que sequer tem nome. Então, a gente falar de comunidades tradicionais, falar de assentamentos populares e falar a palavra favela como o nome correto a ser formulado, indicado, acho que é um grande avanço. Mas reparar esta ausência e a negligência do debate sobre a favela, eu acho que é o mais importante para a gente afirmar. Fechando aqui esse pitaco, né, inicial, eu acho que avançar na discussão da inovação urbana para a favela é algo também muito importante. A gente tinha a discussão habitacional descolada da discussão de favela, e é algo que depois, mais à frente, eu quero falar para vocês. A gente pensar em assistência técnica específica para favelas e não só no asfalto, a gente falar em adaptação de favelas à mudança do clima e às ondas de calor é um super avanço. A discussão, a incidência de uma dinâmica de paz continuada que fale sobre segurança pública a partir da organização comunitária é algo muito avançado, né? A gente está no momento onde existem setores da sociedade que desconstroem que a DPF
é uma negligência, é um absurdo. E a gente está com um plano diretor no Rio de Janeiro, super avançado, fresquíssimo, dizendo que é, sim, parte da governança da favela falar sobre segurança pública com quem é impactado pela falta de segurança, que são os favelados. Então, acho que são os avanços aí, os movimentos de reparação que a gente consegue fazer, consegue pontuar no primeiro papo. Ótimo, bem objetiva. Simone, agora eu pergunto para você, não vou seguir aqui a mesma ordem, e vou sempre alternando também essa ordem nas próximas rodadas. Essa mesma pergunta, né? Como que você avalia, quais são os pontos negativos, né, que o plano diretor deve evitar para não ter, de fato, efeitos negativos nas favelas? Sim, eu agradeço a pergunta. Bom dia, boa tarde, né, a todos. Eu estou muito contente de participar aqui desse debate. Né, conheço aqui o professor Tainá, também de algum lugar, Tainã, né? Tainã. Acabei me enrolando, né, dos debates, dos espaços de discussão, né, de construção por uma política pública mais inclusiva na cidade. Eu gostaria de compartilhar com vocês também, né, que não apareceu ali na minha apresentação, que eu participo de uma rede, né, no Rio de Janeiro, chamada o Conselho Popular do Rio de Janeiro. É uma rede já de muito tempo, desde 2009, 2010, né, já tem muitos anos aí de estrada, que articula moradores de favelas, membros de movimentos sociais de moradia, né, assessoria técnica, Defensora Pública do Estado do Rio de Janeiro, que é uma rede também muito potente, né, que vem há muito tempo, né, participando dessa construção, inclusive do debate da revisão do plano diretor. Também, né, sou querida da Rocinha, né, então muito bacana estar aqui ao lado do Toledo, né, que foi um mestre, né, para a Rocinha, né, criador junto com os moradores do plano diretor da Rocinha, né, que foi observado parcialmente pelo PAC, né, que a gente tem muitas críticas, a gente pode falar ao longo desse debate. Então, respondendo diretamente, como evitar esses efeitos negativos, a primeira coisa que me chama a atenção é que, muitas vezes, né, por exemplo, a gente reivindica, né, os coletivos sociais, né, que eu comentei, dentre outros, que é importante que seja construída uma política permanente de reurbanização de favelas, né, atrelada, integrada diretamente à regulação fundiária. Só que, nesses processos, tem muitos percalços. O que a gente vê? Que, muitas vezes, o que era para melhorar e qualificar a vida dos moradores de favelas é usado como um mecanismo de expulsão, de remoção, de afastamento, né? De tirar a pessoa que está na favela, ela não volta, às vezes ela sequer é indenizada, passa por processos de atropelos, né, de desrespeito com a pessoa humana mesmo, né? Sequer foi ouvida. Por exemplo, precisa abrir uma rua para melhorar a incidência do sol, do ar, né, para combater o índice de tuberculose, como no caso da Rocinha, né, um dos maiores índices da América. A gente entende que é necessário, a gente cobra isso, mas a gente quer que as pessoas fiquem na Rocinha. Fiquem no Alemão, fiquem na Providência, no Vidigal, e que não que isso seja usado para disfarçar, né, uma política que acaba sendo remocionista. E a gente sempre reivindica pelo direito de permanecer nesses espaços, né? Então, é muito importante a gente evitar esse efeito negativo, né, que a reurbanização seja travestida como, né, uma expulsão. Uma outra coisa também que eu gostaria de compartilhar é que a gente sabe que as ocorrências climáticas, né, os efeitos dessas chuvas dos temporais estão cada vez mais frequentes no Rio de Janeiro. Historicamente, isso está aumentando. E esses efeitos que são negativos direto recaem sobre as favelas, né, sobre as periferias da cidade, né? 2019, todos os anos a gente está vendo isso. E como que a gente evita, né, esses efeitos negativos que já está acontecendo e a gente só vai pensar, reagir durante ou depois, né? E o durante nunca é o município, o Estado, que vai nos territórios, como o Renê falou na outra mesa. Sempre é o nós por nós. São ações, são iniciativas de dentro dos próprios territórios de favela, né, dos coletivos de movimentos sociais populares, ações de moradores, igrejas, né, são vários perfis que estão ali juntos, vendo como acolher, como prevenir maiores impactos sobre as famílias atingidas.
É sempre. Então, como que a gente pode evitar isso, né? Criando também uma política permanente de prevenção de desastres socioambientais, porque não dá mais para a gente ficar contando óbito. É muita tragédia. E a gente percebe que o desastre e a própria tragédia é um produto dessa condução da política urbana que vem sendo até aqui excludente, né? A gente criou a favela como alternativa, são modos de vida com muita potência. Finalmente foi incluído no plano diretor, né, da cidade do Rio de Janeiro. E a gente quer, de fato, que saia do papel, né, evitando todos esses efeitos negativos. Então, tem que pensar antes, com prioridade, né, ouvindo as pessoas. O que a gente mais quer, né? Também, reforçando da outra mesa, é ser ouvido, uma escuta atenciosa, ativa, de ir no território, né, de criar planos populares, né, territorializados, porque, de fato, cada território tem a sua necessidade, suas prioridades, né? Lá na Rocinha, a gente entendia que o teleférico não era uma prioridade para a favela, né? Embora a gente precise de mobilidade, mas existe alternativa à necessidade de mobilidade, né? Como plano inclinado, dentre outras coisas, e sim um saneamento. Né? E foram muitas ações de protestos, manifestações, que conseguiu fazer com que essa prioridade fosse ouvida. Né? Só que não foi ainda concretizada, porque, de fato, ainda o saneamento não está universalizado no Rio de Janeiro, nas favelas cariocas. Obrigada. Muito obrigado, viu? Agora eu vou falar com alguém que tem bastante experiência e que fez o plano diretor, que é o Toledo. Eu até tomei liberdade de chamar, é Luiz Carlos Toledo, que o senhor desenvolveu o plano diretor ali em torno de 2008, 2010, para a Rocinha, né? Ele acabou que não foi incluído totalmente. O senhor vai falar sobre esse ponto. Eu vou fazer uma pergunta mais específica sobre isso numa próxima rodada. Mas, focando nessa pergunta inicial, quais são os pontos negativos que esse plano atual tem que evitar? Primeira coisa, primeiro vou agradecer o convite e tal, agora vou entrar no assunto direto. Luiz, eu só vou pedir, por gentileza, se possível, se aproximar isso, mais o microfone do... Tá bom, obrigado. Olha só, para evitar erro, a principal coisa é ouvir o morador. Ele sabe mais que ninguém o que você tem que fazer. Eu tentei fazer isso na Rocinha. Durante 2 anos, eu mantive um escritório dentro da Rocinha para fazer o plano diretor. E eu considero que realmente a gente ouvia o morador. Eu brigava todo dia com o William. E tinha 2 moradores na minha própria equipe, o PC e o Edgley, que já faleceu. Então, durante 2 anos, nós tivemos com as portas abertas do escritório, fora reuniões que nós fazíamos em cada bairro da Rocinha. Eu acho que o plano diretor da Rocinha, que eu estou lançando em livro agora em dezembro, o livro vai ter mais de 500 páginas, porque o plano foi completo e foi feito com o morador, realmente. O William pode confirmar isso. Por exemplo, na Rocinha não tem teleférico, graças ao plano, né? Tem plano inclinado, porque... para mim, o que deu errado no trabalho é que o plano não foi implementado. Algumas coisas foram feitas de importante. Por exemplo, o centro esportivo, que pega mais de 5.000 crianças da Rocinha, podem fazer esporte todos os dias. A abertura da Rua 4, que era o lugar de maior índice de tuberculose, o C4, que é a Biblioteca Pública da Rocinha, já a UPA, que também foi projeto do plano, era para ter sido
um centro de clínica muito maior. E não sei por que fizeram uma UPA. Eu projetei esse centro, não só para Rosinha, mas também para o Alemão e para Alemão e para aquele outro, agora me esqueci o nome. Foram para 3 centros, nenhum foi construído. Nenhum foi construído. E meu escritório é especialista em projeto hospitalar. Bom, então, para evitar erro, tem que fazer com os moradores. Tem que ter um escritório dentro da favela, não pode ser fora da favela, porque senão ele não é legítimo. E hoje, as favelas, da minha época para cá, sofreram uma revolução. Na minha época, quando eu fui na Rocinha durante 2 anos, estava surgindo a internet na Rocinha. Isso mudou a vida. As lan houses pipocaram na Rocinha e o acesso aos moradores do conhecimento foi enorme. Aí depois vieram os vestibulares comunitários dentro da Rocinha e as medidas protetoras, né, que vieram protegendo o pobre, o negro, e com isso, hoje na Rocinha, o que tem profissionais de toda a profissão. Então, um plano desse só pode ser feito com a participação desses profissionais que estão dentro da Rocinha. Eles entendem como ninguém o que a Rocinha está precisando. Isso vale para todas as favelas. Essa revolução aconteceu em todas elas. Bom, o que me preocupou aí na mesa anterior, que é o plano diretor IDAI, que saiu no coisa, esse daí é importantíssimo. Se ele não tiver verba para fazer esse plano diretor, para implementar o plano diretor, não adianta nada. Vai ficar como eu, na gaveta dos governantes, né? Então, o que me preocupou que o vereador falou que tem 350 milhões, se eu entendi bem. A Rocinha, para você implementar o plano da Rocinha, no mínimo 2 bilhões. 2 bilhões. Então, 350 milhões não é nada. É lógico que o morador, o plano dele, pode ser feito em 2 e 3 administrações. O meu plano era para 15 anos. Agora seria pronto, já estaria pronto, se fosse implementado. E outra coisa que me lembrou numa outra palavra dessa, eu vou encerrar. Ninguém precisa sair da Rocinha para para colocar saneamento. Só que a gente tem que fazer primeiro as moradias. As moradias, para o cara não precisar sair da Rocinha quando tem abertura de rua para entrar o saneamento. Então, a primeira coisa que se começa é fazendo moradia. Então, esse fantasma da revolução não pode afligir o morador. Senhor Toledo. Com isso acaba. Muito obrigado, muito obrigado. A gente vai voltar a falar sobre, né, o plano da Rocinha, a atualização com o senhor. Eu imagino que o senhor tenha muito, muito a falar para a gente, mas agora eu quero perguntar também para o Tainan, né? Esses pontos negativos aí para fechar essa rodada para a gente partir para as outras perguntas. Olá, gente. Bom dia a todas, a todos. Bom dia a todo mundo. Queria agradecer muito esse convite
ao Instituto Papo Reto, participar aqui dessa mesa com essas pessoas que admiro bastante. Troquei uma ideia ali com o seu Toledo, conheci ele agora, rimos do início ao fim, aprendi um monte de coisa, anotei um monte de coisa aqui antes da gente entrar aqui. Já estive com a vereadora Tainá de Paula também em várias outras ocasiões. Estou aí. Tem que vestir, né? Estamos online, estamos ao vivo. Troquei uma ideia aqui também com a minha colega, e percebendo isso, e acompanhando a outra mesa, eu percebi muitas sintonias em algumas coisas, mas e aí respondendo já a pergunta, queria dizer que todas as falas aqui teve um elemento em comum, que foi o que mais sobressaiu, que é ouvir o morador. E aí eu vou me fazer repetir isso, mas vou fazer alguns adentos sobre isso, porque a gente quer muito ser ouvido, mas a gente não quer apenas ser ouvido, a gente quer participar. E isso faz total diferença, porque eu, enquanto morador, eu sou cria da Vila Cruzeiro, morei no Complexo do Alemão, estou há 3 anos fora de favela, não estou morando ali, mas estou com 41, a minha vida toda foi dentro de favela, né? Minha família toda, da Caixa d'Água, Morro do Caracol, da Fé, toda aquela região da Penha toda. E muitas vezes eu ouvi esse discurso do poderoso, do político, falar: olha, a gente está fazendo isso porque a gente ouviu o morador. Está aqui a minha foto com esse morador, no dia que eu conversei com ele. E muitas vezes aquele eu ouvi o morador foi só aquele momento mesmo, em que ele foi lá, falou rapidamente, ouviu aquela demanda, tirou aquela foto e em cima daquilo ali justifica alguma coisa. É em cima disso que nós moradores estamos sempre falando: cara, queremos paz dentro das favelas, queremos paz. E o que mandam pra gente? Quer paz? O jeito de resolver isso é como? É com caveirão, toma tiro e tal. E eu sinto que eu não estou sendo ouvido, eu não estou sendo claro nessa coisa. Por quê? Porque eu não estou participando dos processos de decisão. E aí, aqui, trocando lá a ideia com o professor Toledo, ele mostrou aqui toda a metodologia de como fazer essa participação. O escritório está ali dentro da favela, sabe? Troca de ideias mais de uma vez com o morador participando daquilo ali, estando presente no processo de criação e participação. Então, se a gente vai ouvir o morador, eu quero ver a metodologia de audiência desse morador, a metodologia de participação desse morador. E aí eu vou falar aqui sobre uma coisa da qual eu tive a oportunidade de participar e da qual me dá muito orgulho, porque a gente está conseguindo muita coisa legal no Complexo do Alemão, que é o Plano Popular do Complexo do Alemão. Nós, moradores, puxados especificamente aqui, vou dar os devidos créditos, pelo Raízes e Movimento, que é uma instituição que tem lá dentro, o Alan Brum, especificamente, foi uma das pessoas cabeças ali, vou dar esse nome, mas tiveram várias outras pessoas aqui para ser justo também, percebeu que a política pública para as favelas, especificamente o Complexo do Alemão, carecia dessa forma de se ouvir. E como que ele percebeu isso? No censo. O censo atual está dizendo que o Complexo do Alemão tem uns 70 mil moradores. Gente, não tem isso nem no meu beco, sabe? 70 mil moradores? Não tem. Mas por que isso acontece? Por causa da metodologia de censo, eles pegam a metodologia da pista e aplicam na favela, que é uma outra forma. Então numa família, numa casa de uma favela, você tem um puxadinho ali onde o seu filho está lá com a esposa, com o filho, sabe? Então, naquela casa ali, você não contabiliza uma família, você contabiliza no mínimo 2, sabe? E isso tem tantas outras casas ali também. Sem contar também que não tem a lógica do quarteirão, é uma outra lógica dali que se organiza a favela. E isso eu estou falando especificamente de favela de morro, tal. Tem outras favelas que até tem, né? Favela plana é mais possível fazer esse tipo de planejamento, né? E aí, percebendo isso, ele falou: cara, a gente não está sendo ouvido direito, não estão conseguindo ouvir a gente. Precisamos criar uma forma de fazer isso. Então, criamos vários fóruns para discutir o que a favela queria. E esse fórum gerou o Plano Popular. Eu vou ser breve, porque eu sei que tem uma questão de tempo, tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas gerou esse Plano Popular que está online, vocês podem jogar aí no Google, Plano Popular do Complexo do Alemão. Tem todo... Agradeço, a Tainá recebeu, entregamos também, distribuímos para muitas pessoas, entregamos para o presidente Lula, quando ele esteve no Complexo do Alemão, conhecendo o CPX do Alemão, usando o boné do CPX do Alemão, que sempre nos deu muito orgulho, essa sigla, e em torno daquilo ali a gente conseguiu muitas coisas, inclusive a universidade, o Instituto Federal, que vamos ter agora, e... Só para encerrar, eu acho que é importante também, uma outra coisa, as favelas, elas surgem
a primeira favela ela surge como o Morro da Providência, como uma providência a ser temporária. Hoje em dia estamos vendo que as favelas são permanentes. E não apenas são permanentes, as favelas elas têm museus. Eu sou museólogo e jornalista. Se a favela ela tem museu, ela tem vontade de memória, ela quer ser lembrada, ela tem orgulho da sua história. E se ela tem orgulho da sua história, ela quer permanecer. Ou seja, primeira coisa que se tem que se evitar não ouvir o morador. Segunda coisa, remoção. Não é isso, não pode, tem que construir casa. E a terceira, não tem como falar sobre isso, gente. Não dá para fazer nada com cheiro de esgoto a céu aberto. Não dá para fazer nada. Assim, saneamento é básico. O nome do negócio é saneamento básico. Então, se é básico, tem que ser feito e é ponto final. Eu vou passar adiante, que aí depois eu falo as outras coisas. Valeu. Vamos correr aqui com o tempo. É bastante muito importante se falar sobre esses assuntos. E agora eu pergunto para a Simone, você que é advogada, à luz do direito, né? A gente fala aqui sobre várias questões, mas quais são os mecanismos para garantir a este indivíduo, a este morador, a esse cria de favela, a garantia dos seus direitos básicos? E aí eu pergunto também, imagino que tem várias pessoas de favelas vendo essa transmissão agora, então, para que não só ele consiga falar, mas para que ele consiga também entender, porque direito tem aquela coisa meio truncada, aquela linguagem maravilhosa, mas então, para traduzir para essa pessoa da favela também entender, por gentileza. Oi, eu agradeço a pergunta. Então, a gente está aqui conversando, debatendo sobre os direitos sociais, né? Ele está respaldado na nossa Carta Maior, na Constituição, lá no artigo 6, né? São direitos sociais à educação, à saúde, ao saneamento básico, à moradia, né? À mobilidade urbana, dentre outros direitos sociais. E essa Carta Maior ela tem que ser incorporada e observada por todos os instrumentos normativos. Plano diretor, lei orgânica do município, né? A Constituição estadual, tem outras diretrizes federais, né? A lei de regulação fundiária. Então, são vários mecanismos que o morador de favela eles podem acionar pelo direito de permanecer, da segurança da posse, né, que está ali dando função social àquele território, seja um território de uma origem privada ou pública, né? Existe isso nas favelas, né? Tem parte que é do poder público, que é do município, que é do Estado, que é da União. Tem forma de regularizar e garantir a segurança da posse, seja com uma concessão de direito real de uso, né? CEDRU, COEM, a REURB-S social, dentre outros mecanismos. Aí, se há uma origem privada, né, que está lá no nosso RGI, porque no Brasil é proprietário, né, quando a gente configura como proprietário dentro do Registro Geral de Imóveis, né, que são os cartórios. É como que a gente regulariza para um morador de favela que está ali morando há 20, 30, 40, 50 anos, essa garantia, né, de ter o seu título, a sua titulação, através do uso capião. Existe uso capião coletivo, quando é difícil de você separar, né, onde começa, onde termina a delimitação, onde a casa foi construída, onde as pessoas vivem, né, se reproduzem socialmente. Aí, para além da titulação, né, eu queria até pontuar isso, que a regulação fundiária ela tem que estar atrelada à urbanística, né? Garantir condições de morar ali com segurança, né? Prevenindo riscos socioambientais de enchente, de deslizamentos, com a coleta do lixo efetiva, né? O ensino da educação ambiental para o descarte do lixo ser feito de forma correta, as infraestruturas urbanas, né? Do saneamento básico, da contenção de encosta, né? Tudo isso, a gente pode até ter orgulho de falar que Rio de Janeiro, Brasil, né, tem o maior arcabouço legislativo que respalda nossos direitos sociais, né? O que falta, né, que a gente está aqui identificando, é a priorização, né? É ouvir as pessoas e participando, né, com monitoramento. Acho que as pessoas a gente precisa se aglomerar, né, em grupos para se fortalecer, criar fóruns, né, vários espaços dentro da favela e fora, para aproximar todo mundo, porque a gente precisa sair da zona de conforto, né? Quem não tem essa questão de morar num lugar que pode ser melhorado, né, que mora em outros territórios da cidade, precisa estar junto, ao lado dos moradores de favelas, porque aí a gente consegue avançar, né, nessa discussão, incluindo, de fato, tirando do papel
que a gente precisa morar ali, a moradia como componente, que ela está totalmente interligada a todos os outros direitos sociais. E como o colega falou aqui, não tem como a gente morar pisando na lama, sentindo o cheiro de esgoto, a céu aberto. O morar dignamente é com saneamento básico, é com toda a infraestrutura urbana, tendo acesso à mobilidade na cidade, né, podendo circular na cidade, não um trem que fecha antes das horas da noite no domingo, né, que é surreal. Ônibus que some depois de 9 horas da noite, também que é surreal, que isso vai criando, interditando as pessoas, né? A sua vida, ela deixa de realizar várias coisas porque não tem como circular na cidade. Então, tudo isso a gente tem que se organizar monitorando, com controle social. Acho que é importante a gente saber que a gente tem direito também de fazer um orçamento participativo, né, sabendo, investigando, tem que ter sistemas de informações que alcancem os moradores de favelas, né, não só na rede social, nos sites, aplicativos, mas lá com reuniões sistematizadas, né, com frequência, com essa devolutiva, que o morador está elaborando, construindo junto, monitorando toda a execução do processo com a prestação de conta. E tudo que não for, não está funcionando, né, com esses balanços que a gente pode seguir no processo, revisar, criar uma outra forma de fazer. Né? Acho que é por aí. E eu queria também deixar já para amadurecer depois, no debate, que a gente precisa começar a pensar que a reurbanização de favela, junto com a regulação fundiária, tem que estar junto com provisões habitacionais, dentro da favela e no entorno. Como no centro do Rio de Janeiro, que é um local totalmente ocioso, né? Depois de 6 horas a gente não vê mais as pessoas direito circulando, e a solução para o centro da cidade é o morar do trabalhador, do camelô, do morador de favela, periférico, que está ali, que às vezes vem de Santa Cruz para trabalhar no centro do Rio de Janeiro, e ele precisa acessar a moradia de onde ele está trabalhando também, né? Porque o que a gente está vendo aí são só empreendimentos que não atingem as classes populares, né? Os assalariados de 1, 2 e 3, é só quem ganha um pouco mais. E a gente sabe, queria até denunciar aqui, para fechar minha fala, que a gente teve um plano popular do Porto Maravilha, que foi engavetado, que foi uma contrapartida social do Conselho Gestor do FGTS, e o FGTS é dos Trabalhadores do Brasil, né? Que é o Fundo dos Trabalhadores do Brasil, que eles nunca acessam. Né? A Prefeitura do Rio de Janeiro ficou incumbida de fazer pelo menos 10 mil habitações populares e não fez nada. Começou inicialmente com 5, teve o fórum, conseguiu dobrar, estávamos lá, né, os movimentos populares, sociais, favelas, de moradia popular, conseguimos dobrar, né, a previsão da habitação popular e não foi feito, não saiu do papel. Então, a gente não pode deixar isso acontecer de novo. Né? Temos que prevenir. E como que a gente vai prevenir? Criando essas redes de fortalecimento com planos populares e monitorando esse orçamento participativo. Muito obrigado. Tainá, agora eu passo a palavra para a senhora. Né? O que eu iria fazer uma outra pergunta, mas, a partir dessa demanda, o que a senhora gostaria de comentar? Sobre a fala da Simone? Sim. Vou pegar o gancho do déficit habitacional, porque eu acho que é um debate que a gente precisa acumular, inclusive, nacionalmente. A gente, nos últimos 30 anos, diria até mais, nós acumulamos que a produção de novas moradias seria algo determinante para a gente garantir acesso à habitação para todo mundo. E isso não é uma verdade. Não é uma verdade porque, muitas vezes, a gente constrói novos estoques que não são acessíveis às classes populares, aos mais pobres, como Simone pontuou. E a gente tem todo um estoque já produzido que, às vezes, está vazio, está vago e que não é colocado para sequer a classe média, sequer quem ganha acima de R$5.000 consegue acessar aquela moradia e pensar que bairros como Copacabana, bairros como Flamengo, isso já acontece em menor escala, mas já é um caminho natural que Copacabana já historicamente vem migrando, de se tornar bairros dormitórios para Airbnb, porque os reais cariocas não estão conseguindo pagar o valor do aluguel, o valor da moradia nestes bairros. Ou seja, a gente está alimentando uma moradia que muitas vezes é para uma população flutuante, às vezes nem é residente do Brasil, às vezes
é um sujeito que vem de fora, ou para um turismo comercial, ou para um turismo que, de fato, acontece na cidade, para usufruir a cidade, mas em detrimento das pessoas que, de fato, precisam morar, que, de fato, trabalham próximo àqueles bairros e, obviamente, qualificam a dinâmica da própria cidade. O centro do Rio está vazio porque nós temos, claro, um processo econômico que impactou significativamente desde a crise de 2008, atravessou todo o processo de desconstrução do Brasil, de golpe, não quero revisionar aqui tudo que nós passamos nos últimos anos, e, obviamente, a Covid-19 terminando de enterrar o nosso centro da cidade. E, nesta dinâmica, entendendo que nós temos um decreto desde o final dos anos 70 que proibia a moradia no centro do Rio, foi o Reviver Centro, uma legislação, inclusive, da Câmara de Vereadores bem recente, da minha legislatura, que promoveu, permitiu que a gente tivesse de novo, novamente, as moradias na área central. A gente ficou quase 30 anos sem possibilidade de construir moradias ou de uso misto ou de uso habitacional. E esta reversão não necessariamente está sendo colocada para aqueles que mais precisam. E o que eu acho que a gente poderia investir na próxima quadra? Que é algo que tem no plano diretor como uma das metas dos próximos 10 anos. Como é que a gente investe em locação social, que é um instrumento já usado em São Paulo, usado em outras capitais do Brasil, e o que o Rio de Janeiro precisa experimentar. Um sujeito, muitas vezes, não quer comprar uma casa, ele quer acessar uma moradia, ele quer ter a garantia de estar estudando aqui no Rio de Janeiro e, durante 4, 5 anos, poder acessar. Os mais jovens, estou com um jovem aqui na plateia balançando a cabeça, e ele sabe muito bem essa realidade. As pessoas que vêm da Baixada Fluminense querem trabalhar no Rio de Janeiro e não querem morar aqui, querem morar temporariamente durante 5, 6 anos, e não querem morar nas calçadas da Presidente Vargas, não querem morar nas calçadas da Rio Branco. Poderiam, sim, estar ocupando um aluguel mais barato, acessando um aluguel de R$1.000, R$1.500, no estoque já construído da cidade a partir de locação social. A gente tem um instrumento já em São Paulo desde 2013, que é a cota de solidariedade, que é algo que a gente precisa estimular aqui no Rio de Janeiro. O mercado imobiliário quer construir nas áreas de expansão, na Barra e no Recreio. Parte aí desse empreendimento, não me paga em Pix, não. Pega um dinheirinho e constrói habitação de interesse social em outro bairro, em outro lugar. Eu estou ficando idosa, Toledo. Então, eu estou revendo, inclusive, essas novas centralidades. Eu sou uma mulher dessa quadra, né, que disputou muito o centro do Rio. Mas a dinâmica urbana mudou tanto que existem novas centralidades hoje. Tem gente que foi para Campo Grande na esperança de ter uma melhor qualidade de vida, na esperança de ter uma chance de construir a sua própria casa. O índice de autoconstrução na Zona Oeste profunda do Rio de Janeiro ainda é muito grande. A gente não fala mais disso, né? A gente deixou de falar da autoprodução, que, assim como a favela, também é um acesso direto à moradia. Eu confio muito, acredito muito na lei da assistência técnica que a gente tem, que eu tive a honra de complementar a partir dessa minha atuação na última legislatura, e que ainda precisa ser efetivada no Rio de Janeiro. Eu acredito piamente que é possível construir casas melhores na periferia, na Zona Norte, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que não estejam na beira do valão, que não estejam em áreas precárias, que sejam construídas de forma adequada, que tenham assinatura de arquitetos tão brilhantes como o Toledo. Eu acredito na boa qualidade de vida e na boa arquitetura para todo mundo. Isso não deve ser um ativo para aqueles que podem pagar mais por isso. E isso impacta diretamente a vida do mais pobre. Acho que a pauta climática obrigou todo mundo que fala sobre cidade a voltar a discutir a qualidade da moradia das favelas. Que aí eu acho que é algo que pode ser aprofundado não só aqui no nosso papo, mas adiante. Quero pegar o exemplo de Jacari, né, que é uma favela que sempre sofre com os alagamentos, e ela está à frente, é uma favela que, assim como a Rocinha, conseguiu avançar numa discussão que é: eu não quero sair daqui, eu gosto de Jacari. As pessoas não querem sair de Jacari para morar no centro, para morar em Campo Grande, para morar em outro lugar. Respeitar a dinâmica do favelado, a dinâmica habitacional do favelado também é muito importante. Então, que a gente consiga pensar soluções arquitetônicas para a permanência dos moradores de favela, e que isso se replique em boa qualidade de projeto de cidade, em boa qualidade de vida, de sociabilidade, de bem viver nas favelas e nas periferias como um todo. Obrigado. Toledo, agora eu quero ouvir o senhor
sobre o plano, né, tanto da Rocinha, e o que esse plano agora pode fazer para evitar o não cumprimento, como aconteceu na época do plano da Rocinha. Essa pergunta era melhor a Tainá responder. Bom, agora, olha só, eu não quero nem falar como eu fiz o plano da Rocinha. Só posso dizer que era um bando de gente, de técnicos, trabalhando dentro da Rocinha durante 2 anos, praticamente. Sem isso, não se consegue fazer plano nenhum. E com morador ao lado, e como eu te falei, 2 moradores da própria equipe técnica. O William era presidente da OPMMR, que era a maior associação de moradores da favela. Nós brigávamos todo dia. Quer dizer, isso é a participação verdadeira. Que a participação verdadeira não é o cara falando bonito e tal, colocando as coisas, e as pessoas não retrucarem. Então, lá foi feito isso. Eu evitei de cair em muito buraco por conta do PC do Edgley, que eram moradores que estavam comigo desde o início, desde o concurso que nós ganhamos. Mas eu queria falar mesmo, como fazer o plano da Rocinha dentro da prefeitura, com a prefeitura. Porque, aí, Tainá, você aguenta essa, hein? Olha só, um dos erros e nós crassos foi o concurso que eu ganhei ser patrocinado pelo governo do Estado. O governo do Estado só tem que se meter em favela com a polícia. E se mete mal, como todos nós sabemos. Quem tem que cuidar de favela é a prefeitura, está na legislação. A prefeitura é que tem que cuidar de favela. Bom, então eu vou te dizer como é que seria ser feito esse atualização. Primeiro, a Rocinha tem o plano diretor. Foi feito há 15 anos atrás. Então tem que ser revisto e modificado, atualizado, né? A Rocinha mudou muito de lá para cá. Cresceu para cima. Na minha época, crescia horizontalmente ainda. Parou de crescer horizontalmente e crescendo para cima. A favela mais densa do Brasil. É mais densa que o Copacabana, gente. É mais densa que o Copacabana. Para fazer o plano, então, na minha maneira de ver, tem outra maneira, certamente, se for a Secretaria de Habitação que vai se encarregar de fazer o plano, ou se for ao meio ambiente, que estava a Tainá lá, mas agora não está mais, quer ser vereadora, pô. Aí é o seguinte, se for Secretaria de Habitação, é bom que seja, porque urbanizar a favela é fazer habitação digna. É isso que a favela precisa. E a habitação, minha gente, no Conselho de Arquitetura, não é só a casa, não. É a vala negra que deixa de existir, o abastecimento d'água, o esgoto sanitário conduzido direitinho para ninguém morar junto no meio do esgoto, e principalmente o lixo, que hoje saneamento básico é água, esgoto,
drenagem pluvial e lixo. A turma esquece disso. Hoje, eu ouso dizer que eu não moro na Rocinha. Hoje dizer, porque conheço a Rocinha, que o grande problema da Rocinha atualmente é o lixo. É o inferno da Rocinha. O inferno. Eu vou lá, geralmente, uma vez por mês, quando eu posso, na reunião do Rocinha Sem Fronteiras. As duas últimas reuniões foram sobre lixo. A pessoa não aguenta mais os ratos, as baratas que vêm com lixo, o mosquito da dengue que vem com lixo. Então, para fazer um plano, eu acho o seguinte, pega a Secretaria de Habitação e de Meio Ambiente, bota o escritório dela dentro da Rocinha, permanente. Olha só, a Rocinha é uma cidade dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, é o seguinte, eu entendo que é mais do que justo que tenha um escritório permanente da secretaria que estiver conduzindo o plano diretor, atualiza esse plano e 6 meses dá para atualizar esse plano e começa pelo lixo. A fazer a estratégia que eu tinha quando comecei o plano diretor era o seguinte, eu encontrei a população completamente descrente, ninguém acreditava em nada, muito mais no tal plano diretor que ninguém sabia o que era. Bom, nós tratamos de conhecer o que era o plano diretor, não só por o escritório local, mas também porque o plano passava na TV Rock o dia inteiro. Quem ia comer em qualquer restaurante da Rocinha, via o programa sobre o plano, o dia inteiro eles repetiam o programa, porque não tinha outro. Então era todo dia você sabendo o que era o plano. Nós fizemos mais de 20 reuniões com grupos de moradores nos diversos subbairros. Então, é a mesma coisa que tem que ser feita. Em 6 meses você faz isso e faz os projetos. Começa pelo lixo para a população começar a acreditar nisso. Acreditar que alguma coisa está mudando. E depois, quando começarem as obras, começa pela habitação, para ninguém ter que sair da Rocinha para fazer as obras. Começa a construir a habitação. E é isso que você tem que fazer. Uma secretaria que cuidar do plano, da construção do plano, direto lá na Rocinha, dentro da Rocinha. E vai levar uns 15 anos, podia estar pronto se tivessem feito. Vai levar uns 15 anos. Certamente, é mais de uma administração da prefeitura. Agora, tem que o prefeito que está, depois do Eduardo, tem que se comprometer a fazer o plano. É isso que talvez seja a grande jogada de estar no plano diretor. Agora, se não quiser obedecer o plano diretor da cidade, aí é que são elas. A favela vai continuar a ser ignorada. Só um minuto que eu vou falar uma coisa. Eu sei que vocês não vão gostar. Olha, é o seguinte, eu acho a favela uma potência. Eu acho. Mas vocês não deviam estar falando isso, gente. Tem que falar que a favela em geral é esquecida, é espoliada. É isso que você tem que falar. Não tem que falar que é uma potência se vocês vivem no meio do lixo, no esgoto. Que potência é essa, meu Deus? Que potência é essa? Potência é onde eu moro, que não tem esgoto,
que não tem lixo. Que potência é essa? Eu estou fazendo o pós-doutorado na UF. É uma maluquice. Um cara de 81 anos começar a fazer pós-doutorado. Eu não sei quando vai durar, mas fez parte do pós-doutorado. Um livro sobre o plano diretor está sendo lançado em dezembro, ou mais tardar no início do ano que vem. Eu estou fazendo o segundo livro sobre as causas porque nada dá certo na Rocinha. Olha só, minha gente, eu estou fazendo o livro Por que não dá certo? Eu comecei pela questão de você hoje não estar em contato mais com a natureza. Toledo, com licença, desculpa. A gente só vai dar prosseguimento aqui para as considerações finais, porque o tempo já está acabando. Eu estou com as minhas considerações finais. Então, assim, só acabar. As causas, eu comecei pela coisa que você não está mais em contato com a natureza. Não está mais em contato. E isso traz uma série de coisas que vocês vão ver as causas que fazem que as coisas não deem certo. A segunda coisa é o racismo e a diferença que existe, a desigualdade. É a segunda causa. E aí, como o meu tempo esgotou, eu vou parar por aqui. Toledo, muito obrigado pela tua participação, viu? Muito obrigado de verdade. Agora eu passo para a Simone, para ela dar as considerações finais dela, em até 3 minutinhos. Obrigada. Eu me senti um pouco provocada pelo Toledo. Eu também vou responder a ele, meu mestre, mas a gente pode discordar também. Eu faço uma ponderação, me permita discordar, que acho que quando alguns sujeitos, ativos, moradores de favelas, se colocam como uma potência, a gente está falando das pessoas, que elas podem ser, podem contribuírem como agentes transformadores dos locais onde vivem, porque tem muita diversidade, muitos perfis de trabalhadores, muito movimento cultural. Acho que a potência é aí, para a gente não confundir. Para não falar também que é só uma questão de precarização, que a gente sabe que a precarização ela é forjada, ela é criada. Porque o tempo todo as favelas foram esquecidas há mais de um ano pelo poder público, e só agora, em 2023, que entrou num capítulo no plano diretor da cidade. Então, acho que é só essa ponderação. Aí, finalizando a minha participação, acho que a gente pode fazer muita coisa, acho que a gente tem que provocar os conselhos municipais, devem ser mais ativos, tem que ter mais fomento e apoio às iniciativas coletivas dos territórios de favela, nos movimentos populares, dos grupos sociais, com toda a sua diversidade, que já existe, que fazem muita coisa na favela. Precisa ter editais públicos de apoio, fomento, incentivo dessas tecnologias sociais e culturais que são implementadas historicamente. A gente tem que, fortalecendo o que foi falado aqui, tem que levar os escritórios públicos para dentro dos territórios de favelas, sim, de forma intersetorial, habitação, ambiente, GeoRio, todo mundo. E a gente já teve uma experiência dessa na sua Rocinha, Vidigal, Horto, Jardim Maravilha. As 10 favelas foram muito atingidas em 2019. Teve uma CPI das enchentes, elas provocaram, foi um acolhimento da Câmara dos Vereadores. Teve um resultado bacana, porque fez com que todas as secretarias do município dialogassem, com muito custo, com muita dificuldade. A gente viu que eles não faziam isso, é tudo muito setorizado. Então, não dá mais para a gente avançar numa cidade melhor, se não for de forma setorial, sabendo negociar com o governo federal e o Estado do Rio de Janeiro, que eles têm a sua coparticipação de responsabilidade. Outra coisa, eu não vi muitos prazos no nosso plano diretor. Acho que a gente tem que cobrar que o prefeito tenha prazos, compromisso para a realização das políticas voltadas para as favelas, de melhoria, de tudo que a gente está falando aqui de infraestrutura, de qualificação da vida do morador de favela. Tem que ter prazo, gente. São 6 meses. Como que vai ser as prioridades com os indicadores sociais do IBGE, com os próprios indicadores sociais dos territórios, como o nosso amigo falou, do censo feito no alemão,
feito pelos próprios moradores, o que está sendo apontado, né, de necessidade, de prioridade, para ser feito num prazo, com obrigações, para, de fato, ser executado. Senão a gente só vai ficar aqui falando, né, e o prefeito entra, sai, muda os vereadores e a gente não vê um avanço. Então, acho que eu tenho um pouco esse vício, né, que eu venho do direito, sou advogada, eu trabalho com prazo o tempo todo, e acho que a gente tem que cobrar, sim. Né, eu estava vindo para cá e eu vi que foi lançado... Mais 30 segundos, por favor. Vai ter o programa Casa Carioca, né? Eu achei muito tímido, né? Que vai ser lançado no próximo ano, para fazer melhorias habitacionais só para 4.500 famílias. Então, isso é muito tímido, gente. Vamos cobrar o dobro, o triplo, né? 5 vezes mais esse número, porque a favela são 22% da cidade. Né? Então, não dá para a gente se conformar com esses números muito pequenos, muito tímidos, que não faz muita transformação. Né? Para finalizar, a gente precisa cobrar também mais apoio nos modos de organização autogestionários, né, que existem na favela, cooperativas habitacionais, entidades, organizadoras de projetos, né, que tem toda uma experiência aí de décadas, que podem contribuir com a favela, e a favela está junto com novas previsões habitacionais, que a gente sabe também que é uma prevenção de desastre. Porque se tem hoje puxadinhos, ou alguém morando no lugar que é frágil ambientalmente, é porque não teve opção. Né? O aluguel está caro, como a nossa vereadora falou, na favela é mais de R$1.000, nas áreas de corte, de mobilidade, de travessia, né, as vias, as áreas mais altas, R$800, R$900. Isso é muito caro, isso está comprometendo muito o salário dos trabalhadores. Né? A gente tem que começar a pensar em habitações públicas, seja pela locação social, né? Como que ela vai ser executada, fazer a manutenção dos conjuntos. Com licença, a gente precisa os conjuntos terminar mesmo. habitacionais com subsídio, né, que a gente viu aí que todos os conjuntos estão decadentes, sem manutenção, porque é caro, manutenção de engenharia, de arquitetura, de infraestrutura, estrutural. Então, são muitas coisas que eu queria falar aqui, né, e agradeço a participação. Obrigada. Obrigado. Tainã? Cara, eu não queria estar no seu lugar, mano. Pô, ter que cortar o Toledo, não queria estar. Mas, máximo respeito, queria agradecer aqui mais uma vez. Fiz muitas anotações, isso aqui para mim foi um momento de estudo também, de grande aprendizado. E aí eu estava fazendo uma reflexão aqui, o quanto que é importante essa sala aqui, ela está cheia de favelados, de favelada, e quando eu olho para essas pessoas aqui, a maioria delas negra, que dedicaram um momento do seu tempo no dia para estar presente aqui para discutir esse plano, mostrando que, mais uma vez, a favela ela é interessada nas políticas públicas da sua própria área. Mas eu queria acrescentar um outro detalhe, porque a gente sempre fala, e isso foi falado aqui, mas eu gosto de trazer muito a concretude sobre algumas falas que, às vezes, para a gente fica muito num plano etéreo, que é a cidade do Rio de Janeiro, ela não acontece sem a favela. Se esse local todo aqui, ele tivesse um evento com toda a elite do Rio de Janeiro, toda uma galera engravatada, branca, mesmo assim, ela não aconteceria se não fosse a favela, porque aqui temos trabalhadores, eu queria também agradecer a todos eles, aí o pessoal da segurança, o pessoal que está fazendo na cinegrafia, o pessoal que fez o nosso acolhimento, que são pessoas que vêm de áreas de periferia. Provavelmente vem de áreas de periferia. Pode não ser necessariamente favela, mas vem ali de uma área de subúrbio, é afetada, a sua vida, o seu cotidiano é afetado por causa disso, mas essa galera, teve alguém de favela que veio aqui, acendeu as luzes, limpou esse chão, pensou na nossa segurança, pensou na nossa alimentação, pensou em deixar os banheiros limpos e tudo mais, e depois muitos de nós vamos voltar para casas através, novamente, da favela. Ou seja, se não dá para pensar a cidade do Rio de Janeiro sem a favela, não dá para pensar a cidade do Rio de Janeiro sem a favela. Essa coisa do plano diretor já tinha que ser para ontem. Né? Novamente, se a gente for parar para pensar todo o surgimento de todas as favelas do Rio de Janeiro, a gente vai ver que, por exemplo, da Vila Cruzeiro, de onde eu venho, ali começou como um quilombo. Mas o Complexo do Alemão, ele começou por causa das fábricas ali ao redor. Ou seja, tem sempre uma relação de trabalho, uma relação de resistência, uma relação de luta e uma contribuição para essa cidade, seja no plano do trabalho, no plano da economia, no plano da cultura. A gente não é possível pensar uma cultura do Rio de Janeiro sem pensar em favela. E aí, eu trago isso aqui para encerrar, eu sei que o tempo está curto, mas eu também não falei na outra, então vou me permitir mais um minuto. Porque muitas vezes a gente lê esses planos e acha o máximo, tipo, caraca, 300 milhões, né? Pá, tipo, eu
cara, eu não tenho ideia do que são 300 milhões. Eu não tenho, nunca tive isso na minha conta. Não sei o que dá para fazer necessariamente com isso. Mas quando a gente vai trabalhar orçamento, quando a gente vai trabalhar essa pauta, a gente percebe que, de fato, não é nada. Está aqui, falou, mostrou, não é nada, não é o suficiente. Prazo também não é o suficiente. Então, tem algumas coisas desse plano da concretude, muitas vezes, que nos falta, às vezes, um conhecimento técnico para fazer uma participação mais efetiva. E aí eu vou terminar minha fala fazendo novamente esse convite a pensar a participação. Eu estou usando participação no lugar de ouvir, né? Porque eu sei o que eu estou falando, mas eu não sei o que vocês estão ouvindo, não sei o que vocês estão interpretando da minha fala. Mas esse ruído da informação, dessa comunicação, ele pode ser reduzido com a gente convivendo mais, com a gente terminando isso aqui, tomando um cafezinho, conversando mais, apurando um pouco mais essa conversa. Ou seja, esses ruídos, eles podem diminuir tendo sim um escritório, tendo sim uma secretaria ali dentro, pensando sim essa habitação, pensando sim essa participação ali dentro, essa gestão participativa. Então, gostaria de encerrar aqui dizendo que eu ainda me falta entender como vai ser essa metodologia de aplicação desse plano diretor, essa metodologia de participação, eu diria disso, assim, eu acho que tem que ter uma metodologia de participação. Sem isso, eu temo que ainda possa haver muitas remoções, sim, sobre uma justificativa que não, a favela participou, que não, a favela foi ouvida. Não, olha só, fomos lá no Jornal Extra, fizemos um debate, Tainá estava lá, um monte de favelado estava lá, a gente ouviu sim. E olha só, eu estou aqui deixando bastante claro que é necessário ficar atento para as questões da remoção. A gente precisa... remoção é um ato muito, muito violento. Eu já acompanhei muitas remoções. A minha família não veio de uma remoção, mas ela foi beneficiada por um plano Favela Bairro. Minha família era lá do Morro do Caracol. Eu vi a casa da minha tia sendo levada pelo barranco. E eu vi o quanto que aquilo ali ele foi importante ali dentro. Então, quer dizer, eu tenho esperança bastante com isso daí, mas eu ainda gostaria muito de trabalhar e ver muitos de vocês aqui também trabalhando nessa metodologia de aplicação dessa participativa. Valeu. Tainá, com você a palavra. Quero agradecer, inclusive pela brilhante condução, é difícil mesmo cortar intelectuais, favelólogos, que de longa data estão formulando, pensando a favela em outro lugar, em outra chave. Eu vou fazer uma fala para cima, posso me permitir isso? Foi tão difícil tramitar esse plano diretor com uma participação social que é muito contaminada. Às vezes, não necessariamente a participação, Tainã, ela é democrática. A participação no legislativo ela é contaminada pelos setores que conseguem ir às reuniões, que têm dinheiro para acompanhar todos os processos, que conseguem estar inseridos, né, na maioria ampla, na cartela de diálogo dos parlamentares, que não necessariamente são de origem favelada e periférica como a minha. Enfim, existem limites dentro dos processos participativos que a gente constrói e que a gente precisa avançar ainda muito mais. Não foi no 2023 que a gente conseguiu consolidar o melhor método de participação, mas, na minha opinião, a gente conseguiu avançar muito nesse plano diretor. Fiquei muito feliz de ter sido a relatora do capítulo de favelas, de ter conseguido convencer uma parcela significativa da Câmara, inclusive coautores, né, convencido ao ponto de ter coautoria nesse capítulo, e acho que é uma virada de chave, acho que já valeu ter colocado aí o mandato na mão de uma mulher da Praça Seca, de uma mulher do loteamento, mas principalmente que tem uma visão urbana principalmente focada nos mais pobres. Eu acho que a gente colocou a favela em outro patamar e isso ninguém retira da gente. Numa outra chave, eu acho que tem pontos de atenção para a gente estimular e disputar no próximo ciclo, na próxima legislatura, lá na Câmara de Vereadores. Eu coloquei alguns jabutis e, já respondendo aqui às angústias, né, da mesa, o plano diretor ele tem um horizonte muito claro. Temos 10 anos. Isso significa dizer que são 2 gestões, gente. É o Dudu 4 e o próximo sujeito que virá, né? Ou sujeita, não sabemos. A gente tem aí uma guerra cultural, simbólica, social, civilizatória, para dizer que, olha, a gente conseguiu aquilo ali em 24, 23, 24, e a gente quer que isso se replique no futuro. A partir deste orçamento, né, em 2025, vai ser o primeiro ano que, obrigatoriamente, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, vai precisar ter uma rubrica para a favela. Isso nunca aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Isso foi fruto da nossa articulação ao redor deste capítulo.
Então, isso talvez nos desangustie no longo prazo, Toledo. Se a gente tivesse uma rubrica específica para a Rocinha há 20 anos atrás, talvez ela chegasse no 20º ano com mais dinheiro, com mais investimento e com mais soluções implementadas na ponta. É preciso que a gente encare as áreas de especial interesse social do Rio. Estipular um grupo de trabalho também é vitória desse plano diretor. E, na minha opinião, moradia, que está muito presente nesse plano, é assim, a nossa bandeira de luta, inserindo o favelado na discussão da dinâmica habitacional da cidade. Eu acho que não está tudo pronto, mas que a gente avançou muito, sem dúvida, a gente avançou. Vida longa, favela. Esse debate ele não se encerra aqui, temos no próximo painel, e também não se encerra nem após o próximo painel. Vai ser um debate muito longo ainda. Mas eu quero agradecer a vocês todos, a Tainá, ao Tainã, a Simone, ao Toledo, muito obrigado. E eu convido vocês, se vocês puderem, a assistirem ao próximo painel, e também a você que está em casa, você que está aqui, eu sei que a fome está batendo, mas logo, logo a gente vai lá, né, comer o nosso ranguinho, e eu vou chamar um vídeo que vai entrar aí para o ar para vocês que estão acompanhando na transmissão online, tá bom? Até mais.